Boa noite, Tiagão. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite aos que vão nos assistir também nesse papo. Então, estamos começando aqui. Essa é a primeira live do Let's, a respeito das pesquisas em andamento no nosso laboratório, né, Tiago Brito? Eu sei que é um dos integrantes mais antigos lá na Ativa. Eu gostaria de começar contigo, né? E vamos começar então pelo óbvio. Qual é a sua pesquisa? Qual é o seu objeto de estudo e a sua hipótese principal de trabalho? Nós, como provavelmente os que vão nos assistir já sabem, nós somos um laboratório dedicado a investigar coisas da teoria da história, da filosofia da história, da parte teórica da história, enfim. E a minha pesquisa, ela nasceu de uma maneira e eu fui aperfeiçoando ela, né, com o passar do tempo. O meu objeto inicial, ele se transformou, né, ele se ampliou um pouco e ele se transformou. Então, é importante que eu explique um pouco a origem da pesquisa, né? A origem da pesquisa, ela se dá, a motivação dela se dá quando há o afastamento da presidente Dilma Rousseff e naquela sessão da Câmara dos Deputados, em 2016, de afastamento, aquela votação, ficou muito evidente que haviam em disputa duas versões, né, do que havia sido os últimos 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Então, o meu objetivo desde o início era exatamente mapear a versão vencedora naquele processo, né? Porque ali, muito mais em voga, muito mais em questão estava o passado, aquele passado imediato do que representavam os governos do Partido dos Trabalhadores, né? Do que a própria acusação. Se pegarmos e olharmos, assistirmos aquele vídeo daquela reunião, lermos os seus registros, o que nós encontramos? Nós encontramos aqueles que eram contra o afastamento da presidente, fazendo uma defesa de que o governo, a experiência do governo, e não só o governo Dilma, é importante que se diga dos defensores, o governo tinha sido um governo que tinha mudado o país, que tinha feito justiça social, ampliado direitos, enfim. Por outro lado, seus detratores, aqueles que defendiam o afastamento da presidente, eles não faziam também uma defesa da acusação, da pedalada fiscal, né? Eles diziam que o governo tinha tentado implantar o comunismo no Brasil, que o governo adotava medidas de engenharia social, no sentido de manipulação, sexualização de crianças. Então, havia ali, naquele cenário, naquele episódio, muito claramente, uma disputa por versões, né, do que tinha sido o governo. E aí, isso me chamou uma atenção imediata e eu fui buscar as referências e assim da onde havia surgido os elementos dessa narrativa que venceu, que acabou por ser capaz de depor o governo, se transformou numa força política, né? E aí eu fui buscar esses elementos. A princípio eu fui meu projeto inicial era investigar um historiador que fez parte dessa construção, que é o Marco Antônio Villa, que é um historiador tradicional. Ele tem, além da sua carreira como pesquisador de longa data e um trabalho de pesquisa no campo do Brasil republicano, da história do Brasil republicano, ele, do final dos anos 2000 até o episódio da deposição de Dilma, ele publicou diversos livros
4 livros específicos, né, sobre o governo do PT, sobre esse período. Uhum. E, além disso, ele sempre teve uma entrada na mídia. Então, ele foi articulista da Veja, foi articulista do Estadão, teve um programa de uma participação longa num programa da Jovem Pan, no qual ele comenta, e ele sempre, tanto nos seus artigos quanto no seu programa, comentava a política, não é? A política corrente do momento, e, além disso, tem os seus livros. Então, eu fui buscar nele, primeiramente, eu fui buscar nele esses elementos. Encontrei nele muitos elementos, mas, imediatamente, quando eu propus esse projeto de pesquisa ao programa, né, e esse projeto foi avaliado para a entrada no programa, né, junto com você, que é meu orientador, a gente já tinha pensado nisso, e outros professores me deram opiniões, enfim. E, especialmente, na época, o professor Pedro Ernesto, né, me sinalizou isso, de que talvez fosse necessário ampliar o escopo de fontes, não ficasse centrado apenas no Marco Antônio Villa. E eu percebi que ele tinha razão, porque eu encontrei, ainda que não historiadores, mas outros intelectuais, não tanto intelectuais acadêmicos, né, em termos acadêmicos, mas outros intelectuais, pensadores, articulistas e jornalistas com inserção midiática, que também haviam lançado livros, especialmente coletâneas de artigos escritos no meio pela imprensa escrita, na grande imprensa brasileira, sobre a memória, né, a partir de seleção de artigos. Desde quando o governo havia começado até 2013, eles lançaram vários desses articulistas. Em geral, eles se propunham fazer uma narrativa antipetista, né, contra o governo. Isso está na capa dos livros, na estrutura narrativa, e tal qual o Marco Antônio Villa, nos seus livros também. Então, todos eles lançaram títulos, especialmente pela editora Record, não apenas ela, né, especialmente por ela, mas não apenas ela, mas livros, todos eles, né? Aí a gente pode, eu tenho vários, uma lista grande de títulos, mas os que são mais recorrentes na minha análise são o Diogo Mainardi, que foi articulista da Veja muito tempo e também tinha uma grande inserção na Globo, através da Globo News, né? E depois através do seu blog, o Antagonista. O Rodrigo Constantino, que também sempre teve uma grande inserção midiática, através da Isto É, através da Rádio Jovem Pan, enfim, e outros jornais também, até na Veja. O Reinaldo Azevedo, que teve uma grande, extensa participação na Veja, no veículo da Veja, na Folha também, e na Jovem Pan. E o próprio Olavo de Carvalho, esse menos, porque o Olavo de Carvalho se preocupou muito pouco em fazer uma narrativa do partido, da história do governo do PT. Então, ele tem só um livro no qual ele reflete sobre vamos dizer assim, em termos de memória do governo do PT. Em um livro muito pequeno, enfim. Então, mas esses seriam os 4 principais autores, vamos dizer assim, e, claro, Marco Antônio Villa, que é historiador, né, propriamente. Mas esses 4 seriam o núcleo do que se torna uma memória antipetista do governo. E aí, só para finalizar, essa pesquisa, então, ela ampliou o escopo, né? Eu analisei esses títulos, tenho analisado eles, e aí no início eu problematizava muito através da disputa de versões dessa narrativa, disputa de narrativas. Só que eu cheguei num ponto da minha pesquisa que eu percebi que essas narrativas elas são artefatos memorialísticos, né? O que há é uma disputa
pela memória do governo da PT, e é uma memória vencedora, que é a memória antipetista do governo. E essa memória ela tem diversas características que eu não vou adentrar aqui, mas a gente vai falando sobre isso depois. Pela exposição que você faz, então, Tiago, o seu trabalho poderia se enquadrar naquilo que a gente chamaria de uma história do tempo presente, não é? E a gente que é historiador, e o nosso laboratório tem discutido muitas questões relacionadas com a temporalidade, com o tempo histórico, a gente entende que é algo, digamos assim, problemático, é sempre muito complexo pensar essas cisões no tempo, né? Passado, presente, futuro, enfim. E aí eu fico pensando numa questão, né? A gente consegue falar sobre esse passado recente da história do Brasil sem desconsiderar o que acontece agora e, mais do que isso, sem desconsiderar as durações de eventos anteriores, por exemplo, a questão do golpe lá ou impeachment em 2016? Eu acho que tem dois pontos aí que eu vou me concentrar. Primeiro, a questão do tempo presente, depois a questão da mobilização do tempo, aí, da investigação dessas clivagens temporais. Primeiro, o tempo presente, eu digo em termos de campo historiográfico, história do tempo presente, como você colocou. O que ocorre é o seguinte: o campo da história do tempo presente ele tem uma permanente questionamento, né, tradicional, desde quando ele emergiu como um campo, vamos dizer assim, que foi só no século XX, no qual esse campo historiográfico emerge, especialmente no pós-guerra. Né? E ele tem uma permanente questão, que é a questão seguinte: é possível fazer história de um tempo presente ou do tempo presente? Essa questão ela passa invariavelmente pelo fato do entendimento do que é o passado para o historiador. Né? O passado, como objeto puro e simples, né? ele é problemático, no sentido de que o passado ele não existe em si mesmo, né? Como algo lá, como se fosse algo que nós pudéssemos simplesmente encostar a mão, né? Pegar ele, enfim. E eu acredito que para os nossos ouvintes ou que vão nos assistir, isso talvez esteja um pouco consolidado, mas a questão é que o passado em si mesmo ele não existe, não é? O que existe são os rastros dele, né? O que ele deixou o que aquele momento deixou de físico, de registro. Seja rastros involuntários, né? Por exemplo, do ponto de vista de uma questão de, como é que eu vou dizer, um patrimônio material, vamos dizer assim, né? Algo mais físico, ou sejam os registros oficiais ou não, monumentos, enfim. E aí, para pensar esse problema, eu gosto muito de um texto do professor Carlos Fico, que ele, do pesquisador Carlos Fico, né? Que ele faz uma defesa que eu considero brilhante do campo da história do tempo presente como análise do historiador, que ele lembra algo que é preciso sempre ser lembrado, né? A história, enquanto conhecimento, quando ela surge lá, a nossa referência principal no Ocidente, lá na Antiguidade Clássica, ela surge como história do tempo presente. Tucídides, ele vai falar da Guerra do Peloponeso, que ele participou, né? Tucídides, que talvez seja o historiador mais... não que Heródoto não fosse também um grande historiador, mas assim, o historiador mais complexo, né, mais sofisticado daquele período, ele vai fazer uma história do tempo presente. Então, a raiz do conhecimento que nós operamos, que é o conhecimento histórico, vem da origem da reflexão de um tempo presente. O que afastou o tempo presente como reflexão do historiador foi o século XIX. Né? O século XIX é que, e aí mais uma vez eu me refiro ao Carlos Fico nesse texto, né? O século XIX que nos
apartou ou acreditou que poderia se desgrudar do presente, né, a partir do estudo do passado. Isso é um mito da historiografia do século XIX. E aí, pensando para finalizar essa questão da problemática do tempo presente, eu deixaria uma reflexão também do historiador Jean Chesnot, que é um historiador que lançou um livro, né, Devemos Fazer Tábula Rasa do Passado, um livro que hoje em dia é muito esquecido e pouco discutido, mas que eu acredito que é um livro que tem várias reflexões que depois se tornaram no nosso tempo, né, especialmente depois dos anos 90, muito significativas para a reflexão teórica e historiográfica, que é a ideia de que a questão do problema do historiador, né? A questão do historiador tem que emergir do problema presente, né? Do presente, né? Por quê? Porque quando o historiador se afastou disso, né? Ele teve problemas. E aí eu cito Nietzsche. O Nietzsche, quando escreve aquele texto da história para a vida, né? Falando referências à história distante da vida, é isso. Ele está nos alertando no século XIX, o historiador do século XIX, que a história, a vida não podia se sobrepor a ela, mas ao mesmo tempo também não podia se descolar totalmente da vida, né? Porque senão a história caía em modelos exóticos de historiografia, vamos dizer assim, monumental, o antiquário, enfim, os exemplos que ele dá, mas o Chesnot ele diz algo muito significativo, né? Nós chegamos a esse problema do presente como estimulador do passado através do Marc Bloch, em Apologia à História. Mas o Marc Bloch vai escrever Apologia à História já no fim da sua vida, quando ele sabe que ele vai ser morto, não é? Lá no campo de concentração. E o Chesnot chama atenção para isso, dizendo o seguinte: o Marc Bloch só foi refletir sobre isso quando o tempo presente foi brutal com ele. Tirou ele da Sorbonne, expulsou ele, empurrou ele para a guerrilha e depois o colocou no campo de concentração. Então, quer dizer, de alguma maneira, aquele historiador que ficou apartado, esquecido do tempo presente, foi forçado pelo tempo presente, de uma maneira trágica, a lembrar ou a reforçar essa ideia. E essa ideia se tornou cara ao historiador de todo o século XX, né? A historiografia de todo o século XX, posterior a isso. E aí eu penso em relação a isso o seguinte: não é à toa que hoje nós estamos aqui falando numa gravação, numa live de um laboratório, de uma universidade brasileira, e nós estamos vendo uma profunda participação dos historiadores, de uma tentativa dos historiadores de explicar ou tentar dar pistas, encontrar caminhos sobre o evento que nós estamos vivendo, né? Os acontecimentos que nós estamos vivendo. E isso se ampliou cada vez mais, especialmente depois do junho de 2013, que foi justamente quando as questões que nos assombram emergiram. E aí eu vejo um paralelo muito preciso entre essa colocação do Chesnot, essa lembrança do tempo presente chegando avassaladoramente na vida do Marc Bloch, e acontecendo com os historiadores brasileiros o mesmo, né? De repente, todo historiador brasileiro, ou quase todos, né, querem se tornar ou querem participar, estão motivados, incomodados, provocados a tentar dar pistas e explicações do fenômeno que nós vivemos nessa história imediata, que não é nem do tempo presente, se pensarmos, né? Nós estamos falando da história imediata. Nós começamos a viver algo do junho de 2013 até agora, o maio de 2020, né? Que ainda não acabou,
Nós não sabemos ainda o desfecho. Né? Talvez o desfecho fosse a eleição do Bolsonaro, mas eu estou temeroso acreditar que esse processo não acabou. Então, sobre o tempo presente, minha reflexão é essa. Agora, sobre a questão do passado, aí que, enfim, eu acho que a gente pode ir falando. Você pode fazer a pergunta aí, eu acho que já esse bloco já ficou longo de fala minha. Eu acho que você tocou aí num ponto interessante, porque, de algum modo, o fato de todos nós sermos provocados a falar ou analisar o que ocorre agora, né, nessa conjuntura recente, nos aproxima do problema da memória. Então, eu vou aqui tentar fundir um conjunto aí de reflexões para te fazer uma pergunta, que é o seguinte, né? Por se tratar de acontecimentos ou eventos muito próximos de cada um de nós, historiadores e historiadoras, isso nos coloca em contato com a memória. E aí eu te perguntaria aqui, né, de que maneira a memória de 1964, ou não é, aquilo que se construiu como uma memória de 1964, as narrativas sobre 1964, tem impactado nessas especulações que a gente faz na vida política brasileira agora, né? Por quê? Porque falou-se da possibilidade de uma ditadura ou de um golpe do PT para criar uma ditadura bolivariana no Brasil, há pouco tempo atrás, e agora fala-se da possibilidade de um golpe, de uma ditadura do Bolsonaro. Quer dizer, são espectros de 1964, Tiago? Como é que você vê essas questões? Eu vejo isso muito claro, assim, para mim isso já está bastante claro. Não é? Como eu comecei falando aqui da questão do meu projeto de pesquisa, eu acabei percebendo a existência de uma memória antipetista, não é? Que foi vencedora, como eu digo. Né? Ela não está mais querendo vencer, ela venceu. Não é? Tanto ela venceu que ela foi capaz de estimular a deposição de uma presidente e 2 anos depois eleger um outro presidente. Então, essa memória, ela venceu. Não é? Resta saber se ela continuará vencendo. Venceu, ela já venceu. Então, aquela disputa que me motivou lá no passado, a gente pode dizer o seguinte, a memória petista, que é a memória de que o governo tinha feito coisas boas, justiça social, ela foi vencida pela memória antipetista. Mas, enfim, e aí, pensando o papel de 64 nisso, né? Mas é preciso pensar, a memória, né? Quando a gente está falando de memória, a gente está falando de memória coletiva, né? Ou, talvez, para alguns, né, metamemória, uma metamemória. Exista uma memória coletiva ou uma metamemória nas sociedades, e na sociedade brasileira, obviamente, não é diferente. E aí você tem, sim, uma memória coletiva ou uma metamemória do que foi o regime militar de 64. Essa memória coletiva ela tem algumas características que a memória ela tem na sua dinâmica. Que característica é essa? Ela é permeada de esquecimentos, de incongruências, de contradições. Não é? Ela funciona, a memória, justamente por ela não ser história, no sentido de produzida com os regramentos, né? Metodológicos dos historiadores, justamente por ela não ter esse compromisso, e aí não é que ela seja inferior, ela simplesmente não tem essa prática, né? Ela se faz sem essas necessidades, ela é registrada. E mais, historiadores produzem memória muitas vezes, né? O caso do Marco Antônio Villa é evidente. Os trabalhos dele sobre o Partido dos Trabalhadores não são trabalhos no qual ele segue a proposta do método tradicional historiográfico. Né? Ele cria narrativas memorialísticas sobre esse período. E isso ocorre, é comum que historiadores façam isso sobre os tempos em que vivem. Não é? O Hobsbawm fez um pouco disso, né? E outros historiadores fazem. E aí é preciso que a gente faça essa diferenciação. Por quê? Porque
quando nós vamos pensar essa memória de 64, a gente não está falando do que os historiadores escreveram sobre 1964, sobre o campo de pesquisa dentro da área de Brasil republicano, né, que é o recorte temporal da ditadura de 64 a 85, que tem ampla reflexão. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma memória, né, uma memória coletiva que existe na sociedade, que é difundida e produzida por outros meios. E aí, essa memória tem seus esquecimentos, tem suas contradições, suas verossimilhanças, inverossimilhanças, enfim, várias características. E aí eu colocaria a questão da seguinte maneira: será que também não é a questão de que essa memória também está em disputa? De alguma maneira, eu acho que sim. Não é? Por quê? Por que eu falo isso? Né? Porque a memória, toda memória coletiva, toda metamemória, ela é produzida a partir do presente. Ela tem essa característica fundamental. Né? Ela não está desvencilhada, né, de maneira nenhuma do seu presente. Então, essa memória que nós temos do regime militar de 64, especialmente nesse período, mais ou menos de 2013 até agora, é uma memória que tem características muito próprias, não é? E ela, de alguma maneira, e aí aqui eu faço referência a um antropólogo francês, que é o Joël Cantot. Ele escreveu um livro publicou nos anos 90, chamado Memória e Identidade, que ele faz uma reflexão muito profícua sobre a relação da memória e a identidade, a produção da identidade. Ele diz o seguinte: não existe identidade, seja individual, seja coletiva, né, que não seja produzida e reforçada por uma memória. Então, você tem a identidade do religioso, do cristão, é reforçado por uma memória cristã que está registrada. A identidade pessoal sua, que você está reforçada por uma memória. Da mesma maneira, uma identidade política está reforçada por uma memória. E aí, de que identidade nós estamos falando? Nós estamos falando de uma identidade política, ideológica, antipetista, que tem a sua historicidade já no Brasil, né, como o anticomunismo é um fenômeno tradicional do período republicano brasileiro, especialmente depois de 1930, da Revolução de 30, é um fenômeno corriqueiro na história da República Brasileira, e ele, nesse período, o antipetismo se sobrepôs a essa tradição anticomunista, que é, em alguma medida, uma identidade política, não é? Uma identidade anticomunista, antipetista, que foi reforçada exatamente pelos autores e pelos os livros e autores, né, que eu estou estudando. Não é? Então, eles criaram uma memória antipetista, não é? Na sua atuação midiática e jornalística. Não só criaram ela no campo da mídia e do jornalismo, se preocuparam em transformar elas no artefato que é o livro. Né? Então, produziram o livro, massificaram esse livro através de uma editora, comercializaram esse livro. Então, quer dizer, eles não só apenas fizeram trabalho na imprensa, como eles se preocuparam em registrar isso em livro, deixar isso selecionado, fizeram seleções de seus textos, com uma estrutura do que seria esse governo, do que seria esse período, justamente enquanto ele está acontecendo, que é a característica fundamental da memória, não é? Então, acontece junto com os eventos, né, que vão se sucedendo, esses livros vão sendo lançados, eles vão, inclusive é interessante que de 2003 até 2016, esses livros vão aumentando o número de livros, né, lançados ano a ano, com essa estrutura,
por esses indivíduos que tinham entrada na imprensa, enfim, intelectuais, jornalistas. E você tem, então, a construção e a consolidação dessa memória coletiva que estrutura profundamente, dá uma repaginada, vamos dizer assim, uma atualizada, é uma atualização que é feita nessa identidade anticomunista, que de alguma maneira já estava difusamente presente na sociedade brasileira. E o golpe de 64, para voltar lá à origem da pergunta, ele é fundamental para essa identidade. Por quê? Ele mobilizou também essa identidade ao extremo. O golpe de 64 foi executado sobre a premissa de combater o comunismo. Não é? Então, ele foi consolidado sobre essa premissa fundamental, de impedir o avanço do comunismo. Né? E aí, você tem agora, nesse período, você tem, como eu falei, né, um impedimento extremamente discutível do ponto de vista legal, e a prisão de um candidato que ia disputar a presidência da República e a eleição de um candidato sob a premissa fundamental que é impedir o avanço do comunismo. Só que agora sob a identidade do Partido dos Trabalhadores. Não mais os trabalhistas que estavam no poder em 64, né? Mas o Partido dos Trabalhadores agora foi a força política que centralizou, canalizou e foi receptáculo dessa força hostil que é o anticomunismo, através do antipetismo, né, que se estabeleceu aí. Enfim. E aí, de alguma maneira, nós temos o quê? Nós temos o governo do PT representando o comunismo e nós temos os militares aí, né? E a gente pode falar mais sobre isso depois, como salvadores, a necessidade da salvação militar, né? Que foi a salvação em 64, nos salvaram do comunismo. Então, se nos salvaram lá, nos salvam aqui, né? Deveriam nos salvar aqui de alguma maneira. Então, é mais ou menos assim que eu vejo a relação. Afinal de contas, a nossa lei de anistia, né, ela impediu a punição dos militares pelos seus crimes, e nenhum brasileiro, né, especialmente da minha geração, que é uma geração nascida pós-ditadura, né, seja ali da transição para frente, nenhum brasileiro da minha geração para frente viu ou verá um militar algemado, sendo julgado, preso. Um militar que perpetrou crimes. Né? Então, isso foi fundamental para o esquecimento. Não é? E provavelmente não vai ver. Não verá, certamente não verá. Especialmente porque nós temos uma alimentação temporal, né? Esses criminosos, na sua ampla maioria, já estão senis, né? Já são os anciões, vamos dizer assim, né? Enfim. É interessante isso, né? Porque é uma narrativa e é uma construção de uma memória que cola no PT a pecha de comunista, de tentar uma revolução comunista, quando, na verdade, o partido em nenhum momento sinalizou, né, algo nessa direção. Mas, enfim, vamos continuar aqui essa conversa que é boa. Você colocou os militares aí nessa equação da história recente, dessa política recente. Haja vista a quantidade de militares que ocupam postos no primeiro, segundo e terceiro escalão do atual governo, né, Tiago? E aí isso me leva a uma outra questão, que é muitos intérpretes, quando vão analisar o cenário político atual brasileiro, né, falam, por exemplo, na existência de uma guerra cultural do Exército, né, tem um artigo recente do Castro Rocha sobre isso, sobre o Orville, né, o livro que intensifica, né, a partir de 1985, essa necessidade de manter a vigília contra essas tentativas da esquerda, né? E aí não exatamente dos comunistas, mas da esquerda como um todo e dos comunistas de tentarem um golpe, né, para implantar o comunismo no Brasil. Mas além dessa guerra cultural, os intérpretes também falam, por exemplo, de uma possível preeminência do Olavo de Carvalho na condução de uma agenda política no Brasil hoje,
também falam, por exemplo, da divisão da esquerda, da cisão da esquerda, que coloca, por exemplo, partidos majoritários como o PT, que é um partido de centro-esquerda, não é? E o PCdoB, esse sim mais de esquerda, em flagrante oposição ou em disputa com partidos de esquerda minoritários, que alguns intérpretes falam que esses partidos disputam muito mais problemas de ordem identitária que efetivamente, né, de grupos ou de identidade de grupos, que efetivamente uma agenda nacional. E a gente pode colocar aí também a ascensão de uma extrema-direita. Onde é que estava essa extrema-direita, não é? Então, são vários atores políticos, Tiago, os militares, essa guerra cultural, os olavistas e o Olavo de Carvalho, que medida eles se aproximam ou não desses militares, parece que eles não são tão iguais assim, essa extrema-direita, a direita tradicional brasileira. Como que você analisa um pouco isso? A questão, assim, como eu vejo, gostei muito do trabalho do Castro Rocha. Acho que é um ponto de vista, a percepção dele do significado do Orville, acho que ela é fundamental. Mas eu não creio, inclusive assisti uma palestra dele, disse isso a ele, não disse, mas fiz uma pergunta relacionada, que, do meu ponto de vista, do que eu entendo, eu acredito que isso é fundamental, mas não acredito que isso é o determinante para explicar todos os traços desse governo. E aí, por que eu digo isso, né? Eu tenho falado e repetir aqui a questão da memória antipetista, que seria anticomunista de alguma maneira, que foi construída, né? E aí nós temos que entender o campo de ideias que alimentam, de ideologias que alimentam o projeto representado por essas forças. Todos eles estão, da forma como eu tenho encontrado na minha pesquisa, submetidos à forma como a memória antipetista organiza o tempo. Não é? Então, o projeto de guerra cultural do Olavo de Carvalho, o ultraliberalismo de Paulo Guedes, a teocracia, né, ou a política com viés teocrático dos eleitores ligados ao campo pentecostal e neopentecostal, a grande imprensa com seu neoliberal, com a sua apologia neoliberal velada, todas essas forças, o punitivismo judiciário, todas essas forças produziram e compõem e são moderadas, vamos dizer assim, ou modeladas por essa memória antipetista, todas elas. E elas têm algo em comum que as unificava, não é? Que era o seguinte, né? Uma narrativa, né? Toda memória, ela contém dentro dela o seu presente, que seria o seu futuro do passado, por que estamos do jeito que estamos, uma explicação por que estamos, e o futuro, não é? E aí existe essa memória, ela opera nessa narrativa entre uma ideia, né, de um espaço de experiência, né, vamos dizer assim, que seria o seguinte: o principal problema do Brasil e da sociedade brasileira é a corrupção. E que corrupção é essa? É uma corrupção, e é engraçado, porque corrupção é uma palavra genérica. Não é? Ela não tem um significado, né, nessa conotação que é usada no senso comum ou na grande imprensa, ela não tem um significado, ou na política, ela não tem um significado da corrupção moral, por exemplo, do cara imoral, né? Ela não tem esse significado exato. Ela engloba genericamente uma série de concepções, né? A ideia de roubo, a ideia de traição, a ideia de aliança escusa, conspiração, tudo isso faria parte do que significa esse termo corrupção. E aí o grande problema do Brasil seria a corrupção, né? O Gessé Souza, sociólogo que tem tido
refletido muito sobre o que tem acontecido no Brasil, para tentar explicar a sociedade brasileira do ponto de vista sociológico, ele tem uma reflexão que me agrada e que, de alguma maneira, eu concordo com ele, que toda essa tipo assim, a criação desse mito da corrupção, ele é oriundo da grande imprensa, especialmente de matriz paulista, né? Que, inspirada lá no insatisfação paulista frente ao Brasil, especialmente frente ao Brasil getulista, né? Que pariu o intelectual que é Sérgio Buarque de Holanda, e Sérgio Buarque de Holanda, a partir de uma reflexão sobre o homem cordial, mas especialmente sobre um aspecto da cordialidade, que é o patrimonialismo, né? Isso foi vocalizado e absorvido ideologicamente pela imprensa, pela grande imprensa brasileira. Estruturou toda a imprensa, não apenas a paulista, né? A Globo, por exemplo, que é carioca, e toda a grande imprensa teria sido colonizada, vamos dizer assim, por essa ideia de um mal de origem, né? E eu acho que isso explica, de alguma maneira, esse espaço de experiência. Então, o Brasil seria um antro de corrupção, dessa corrupção que é oriunda da cordialidade patrimonialista. E aí você tem o presente. O que é o presente? O presente é uma desordem. Não é? Então, esse Brasil corrupto desde sua fundação, não é? Esse pecado original, é um pecado original que o Brasil carrega. Não é? O pecado original do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que é o mal na origem, a corrupção da origem. Né? Lá na colônia, a corrupção da origem lá na colônia, esse mal que nós temos dentro de nós, esse pecado original, que é indesviável, invencível, incurável, não é? Ele só pode ser reprimido, ele não pode ser transformado nessa concepção, porque ele é um pecado, ele está presente, né? Não há perdão para ele. E aí, esse pecado original, ele no presente, ele nos leva a uma sociedade desordeira. Né? Então, nossa democracia é um antro de corrupção e desordem, por causa desse pecado original lá. E aí já não é o Gessé falando, já estou falando, já é como eu entendo, né? Que é o nosso presente. E aí, se todo problema é oriundo do nosso pecado original corrupto, do nosso espaço de experiência corrupto, essencialmente corrupto, nossa incapacidade de produzir uma sociedade estável, etc., qual é a solução para esse problema? A solução é um horizonte de expectativa autoritário. Por que autoritário? Porque para você resolver esse problema da corrupção original, você precisa de uma solução que passa pela força e pela disciplinarização, né? da imposição da ordem. O que é isso? E aí é uma solução ou militar, né, de contorno militar, ou policial, ou jurídica. Né? Então, ou as três coisas juntas, militar, policial e jurídica. Né? As três coisas juntas, esse é o nosso horizonte de expectativa. Se nosso espaço de experiência é aquele, então, essa memória, ela opera o tempo e a temporalidade, né? De alguma maneira, a consciência histórica, não é? Opera a consciência histórica de tal maneira que catapulta, não é? Uma força que emerge da sociedade brasileira buscando essa solução autoritária, não é? Que agora, né, no nosso tempo imediato, se manifesta com a deposição de Dilma, representando a deposição do PT do poder, o afastamento da nossa ameaça comunista, que é a desordem, não é? E aí a democracia,
nós não temos a capacidade de ser democráticos, de nos gerirmos, não é? Então, nós precisamos dessa intervenção militar, jurídica, policial, para ordenar. E aí há uma necessidade. Em 2013, o que ocorre? Aqueles protestos de junho de 2013 são interpretados pela sociedade brasileira como a dissolução da ordem, não é? E aí é preciso recuperar aquela ordem perdida ali naqueles dias de 2013. Essa ordem perdida, não é? Ela precisa de quê? Ela precisa de um restaurador da ordem. Quem se apresentou nesse período como aquele que restauraria a ordem? Quem fez isso de maneira mais eficiente foi Jair Messias Bolsonaro. Ele conseguiu ocupar esse local, não é? Que representa esse horizonte de expectativa autoritário, não é? Ele, de maneira eficiente, através de um trabalho nas redes sociais, de exposição midiática, ele conseguiu se consolidar para capturar essa intenção, não é? De maneira que aqueles que tentaram capturar essa intenção no início não foram capazes. As forças que eram oposição ao Partido dos Trabalhadores do governo, os tucanos, o PSDB e o DEM, o ex-PFL, foram incapazes disso, né? O grande líder deles que representava isso, que tentou representar isso, foi Aécio Neves. Aécio Neves, nesse período, se complicou, não é? Então, a alternativa dele foi dinamitada, vamos dizer assim. Uma outra força que tentou também se consolidar nesse período para capturar isso foi o punitivismo judiciário da Lava Jato, que também tentou ocupar esse espaço. De alguma maneira, quando Sérgio Moro vai para o governo Bolsonaro, é a sinalização de que a Lava Jato estava lá no poder. Ela tinha chegado no poder. Só que a Lava Jato não conseguiu se impor a Bolsonaro. De alguma maneira, a Lava Jato não conseguiu representar essa expectativa também. Não que ela não fosse autoritária, não que ela não representasse esse autoritarismo em alguma dimensão, mas ela não conseguiu ocupar esse lugar de maneira satisfatória. Quem ocupou foi Bolsonaro. E Bolsonaro é levado ao poder e ele representa isso, não é? E aí a questão do golpe, que você me pergunta, né, sobre o fantasma do golpe, né? O PT ia dar um golpe primeiro, nós íamos virar uma Venezuela, depois a questão da intervenção militar, não é? De Bolsonaro, o golpe de Bolsonaro, né? Com Bolsonaro. O golpe de Bolsonaro. De alguma maneira, o que eu percebo? Em 1964, tá? Essa consciência histórica, não é? Que já tinha sua memória anticomunista consolidada desde lá da intentona comunista, nos anos 30, não é? Que em 37 também aconteceu. Nós temos dois golpes, aliás, à exceção do golpe que estabeleceu a República, nós temos dois golpes que estabeleceram ditaduras e que foram ditaduras sob o pretexto de combater o comunismo, 37 e 64. Então, veja, mas a de 64, ela demonstra bem isso, porque em 64 também havia a mesma configuração na consciência histórica. Você tinha uma democracia que era considerada populista, em maior grau, e corrupta, também em menor grau, mas corrupta, populista e corrupta, né? Que também estava levando à desordem. Não é? É claro que naquele momento você tinha Guerra Fria e tudo mais que não tem hoje, mas, de alguma maneira, estava levando à desordem.
era preciso restaurar a ordem e os militares surgem como aqueles capazes de ocupar esse lugar, de restauradores daquela ordem. E eles cumprem essa função. Nesse sentido, eles foram eficientes, eles cumpriram, eles ficaram 20 anos no poder. De alguma maneira, criando a sociedade que nós temos hoje, não é? Criando as forças políticas que nós temos hoje. O Partido dos Trabalhadores é um partido oriundo das lutas contra a ditadura militar, mas beneficiado por ela, por exemplo, porque ela boicota as forças de esquerdas anteriores, para elas não ressurgirem. Estou dando um exemplo de sucesso de política militar, por exemplo, como ela determina as condições. A lei de anistia é outro fator que vai ser muito presente até hoje. A educação, a política educacional é outro fator marcante. A organização da educação brasileira que os militares fazem, como eles organizam, né? Enfim, vários aspectos. As polícias militares, como nós temos hoje, são também estruturadas pela ditadura. Enfim, vários aspectos da nossa sociedade pós-ditadura são estruturados ali, pelo aquele projeto. Não é? E aí, de alguma maneira, é isso. Eles operaram isso lá, como restauradores da ordem lá. E agora nós vivemos essa expectativa social por uma restauração da ordem. E aí é por isso que há uma sempre entre setores, inclusive populares, é preciso que se entenda isso, uma expectativa de o frequente discurso presente desde sempre, de 2013 para cá, da intervenção militar. Não é? Sempre. Em todas as passeatas, todas as desordens que vivemos. E aí eu faço uma lista, por exemplo. Em 2013, em junho de 2013, lá no coração daqueles protestos, você já tinha pessoas indo com cartazes falando em intervenção militar. Não é? Você consegue encontrar isso. Apesar que havia também outros discursos, enfim, contra essa memória da ditadura e tal, mas já havia lá. Você tem nos protestos que não aceitam a vitória de Dilma Rousseff em 2014, logo depois, e os protestos de 2015, você tem muito fortemente, junto com o pedido de impeachment, você tem o pedido de intervenção militar. E aí, depois você tem eventos avassaladores também, por exemplo, a greve da polícia no estado do Espírito Santo, o nosso estado, não é? Você tem uma retórica de intervenção militar por alguns setores daquela polícia, por pessoas que falam isso nas redes sociais. Na greve dos caminhoneiros, não é? Em 2018, no início do primeiro semestre, você tem uma forte retórica por intervenção militar. Na campanha que elegeu Bolsonaro, novamente você tem essa retórica. Né? Então, essa retórica está presente desde sempre, como a necessidade da restauração da ordem. Bolsonaro é ex-militar, ainda que expulso do exército, mas é o ex-militar inconformado com o fim da ditadura. Não é? É o ex-militar que representa esse inconformismo. Inconformado com o fim da ditadura, inconformado nunca aceitou a nova república. Foi deputado todos os anos que esteve lá, representando um ataque à Constituição de 88 e à nova república. Nunca aceitou, sempre deixou isso claro. Não é? Ele nunca se escondeu isso, sempre disse. E, de alguma maneira, por isso, talvez, que ele capture essa expectativa. Não é? Essa expectativa da restauração da ordem, que se assemelha com a expectativa de um golpe militar, não é? Para ordenar essa sociedade, enfim.
É mais ou menos isso aí. Que, enfim, não sei se eu consegui responder, mas é como eu entendo a partir do ponto de vista que eu digo, como eu digo, né, de um ponto de vista de problematizar essa operação da memória, né? Do ponto de vista de um historiador, eu acredito que o significativo é isso. Bem. Bom, Thiago, só tenho a te agradecer. Obrigado aqui pela oportunidade de dialogar aqui com os nossos ouvintes, com quem vai aqui assistir a essa nossa conversa, que é a primeira do Laboratório de Estudos em Teoria da História e História da Historiografia, o LETS, da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado pelas considerações. A gente já, né, avançou no tempo, a gente tem um limite para a live e seguramente vamos precisar de um pouquinho mais de tempo, de um outro encontro para pontuar outras questões, tá? Muito obrigado. E a gente... Beleza, tranquilo.